Boa tarde. Boa tarde, Christian. Como é que tá? Beleza? Beleza? Muito obrigado. Cara, eu que agradeço a oportunidade. Depois de Quantas tentativas Muitas. de encaixar o horário, o momento, o tempo. muitas Não dá, né? tentativas. Muitas indas e vindas. Muitas tentativas. Cara, prazer Mas- inenarrável poder estar aqui na tua presença, a gente trocar essa ideia, fazer esse momento para poder compartilhar um pouquinho de ideias, boas práticas que a gente tem do mercado de trabalho, falar um pouquinho da MRV num todo, falar um pouquinho também da concorrência, que eu acho que é bem importante, né? Então, para mim, poder ter essa oportunidade aqui contigo é um prazer sem igual, tá? Fica à vontade, segue aí, como é que tu começa? Como que tu começa? Cara, eu não tenho um começo definido. Não tem um script Não, definido? Porque, deixa eu te falar que é o que eu venho dizendo pra todo mundo. Tu tá fazendo um podcast. E aí eu digo, não, cara, não tô fazendo um podcast. Eu tô conversando. Sim, um papo Tô aleatório com a conversando galera. com a galera. Primeiro é o seguinte, o que eu abro dizendo, na verdade? Que eu tô conversando com algumas pessoas que eu enxergo que estão fazendo um trabalho diferenciado. Tá. Mas que todas elas também têm pontos em comum, Uhum. né? Porque por Tem muito links ali entre um e outro. porque por muito tempo eu escuto e escutei diversas palavras sobre sorte ou sobre outras coisas assim, né? E eu acabo vendo que não, que na verdade a maioria das pessoas que tem resultados diferentes, né, extraordinários, elas têm vários pontos em comum. E esses bate-papos não é meio que provar pra galera Sim. que tem um caminho. Tem um meio para chegar lá. Que tem um meio para chegar lá. E aí o seguinte, então, e tu é uma delas, vou te dar a minha percepção, tá? Vou te dar a minha percepção do teu início. Ok. Tu tava muito acelerado, tu tinha muitas ideias, eu dizia pra ti ainda que tu parecia que tava trabalhando na FIT, né? Sim, Mas que tu ainda não tinha o conhecimento perfeito. para fazer o que tu queria fazer, Sim. né? E aí tu começou a trabalhar na MRV, Uhum. né? Foi teu início, foi teu start, que durou pouco, infelizmente, Sim. né? Talvez infelizmente, né? Porque tu poderia talvez ter aproveitado em aprender mais, mas enfim, são coisas que acontecem, né? E aí tu teve outras experiências, e aí eu quero chegar nesse ponto contigo. Eu quero que tu me conte, não precisa ficar citando nomes, tá? Tá. Mas como é que tu entrou no mercado Uhum. e o que aconteceu até tu chegar onde tu tá. Perfeito. Daí depois de chegar onde tu tá, eu tenho outras perguntas para te fazer. Maravilha, vamos lá. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Teixeira. Hoje eu sou gerente comercial da Rodrigues Assessoria Imobiliária, no Rio Grande do Sul, uma das principais parceiras de negócio da MRV. Comecei dentro do Minha Casa Minha Vida, trabalhando como gerente de house da construtora MRV. E o tempo curto que o Christian está querendo nos falar aqui é o seguinte: eu fui gerente de house por somente 10 meses. E naquele momento eu tinha muitas ideias, adoraria botar em prática, só que eu não tinha conhecimento de mercado. E quando eu falo de mercado, eu falo basicamente de Minha Casa Minha Vida. Porque dentro do mercado habitacional eu já tinha entrado em 2015 vendendo médio e alto padrão. Só que dentro do Minha Casa Minha Vida, esse contexto inicial é totalmente diferente. É outro mercado, É né? outro mercado, outra pegada. é outra realidade, principalmente porque a gente acaba vendendo muito mais o crédito do que o produto em si. E por que a MRV hoje é uma das maiores? Porque ela tem uma facilitação na aquisição muito grande em relação a outras construtoras. Lá naquele momento eu não entendia isso. E por isso que eu digo, a camisa pesou, né? A camisa da MRV acabou pesando. E eu tive que dar 2, 3 passos para trás, ir para o mercado, conhecer outras construtoras, conhecer outros players dentro do mercado imobiliário do Minha Casa Minha Vida, para poder voltar e desempenhar, né? Então eu sempre digo, eu comi o pão que o diabo amassou, para de fato dar valor àquilo que eu tinha. E não que eu não desse valor para a MRV naquele momento que eu estive aqui. Mas de fato eu precisava entender um pouco mais como que funcionava o mercado. E entendendo isso, acaba ficando mais fácil da gente poder desempenhar num nível de performance maior. Eu sempre fui um cara extremamente competitivo e acostumado a entregar o resultado, sempre ou na meta ou acima da meta. E naquele momento inicial dentro da MRV eu não conseguia performar diante dos meus outros colegas, e aquilo era algo que me incomodava. E eu ficava pensando, cara, mas por quê? Que é um sentimento bom. É bom, mas te consome.
Te consome porque tu, que é uma pessoa competente, tu sabe, tu entende o que eu tô falando. Total, a gente não gosta de perder nem no paro ímpar, tu entendeu? Quanto mais dentro do contexto, pô, tô tendo a oportunidade talvez da minha vida de ser gerente da maior construtora da América Latina e não conseguir performar, pô, amanhã ou depois os caras vão mandar embora, mas depois os caras vão entender que não é o meu trabalho que eles querem, né? Então, antes que isso acontecesse, eu me antecipei e pedi para sair. E tu sabe que não ia acontecer. Não ia. Não iria, talvez naquele momento, não sei, cara. Não mas ia assim, acontecer. Eu tinha isso pra mim, que eu precisaria, cara, que pra poder vestir essa camiseta, embora hoje eu não esteja na MRV, mas o meu principal player de negócio é MRV, eu precisava me qualificar mais. E se qualificar mais nem sempre é somente com o produto que tu tem, sim conhecendo a tua concorrência, entendendo o que os caras estão fazendo no mercado que dá certo e poder usar isso como uma boa prática. E foi o que eu fiz. Estive em outras construtoras, estive em outras imobiliárias e eu acredito que eu consegui absorver bem as boas e as más práticas e hoje eu desempenho isso com o meu time. Então, de forma em geral, naquele momento foram 2 passos dados para trás quando eu pedi para sair da MRV, para poder voltar num nível de performance maior. Hoje não estou na MRV, obviamente. Ai, quase deu de novo. Quase que a gente conseguiu se acertar de novo, mas sigo tendo um carinho muito grande pela marca. Quando eu vou para a mesa com 3, 4 propostas, a minha ficha 1 acaba sempre sendo ela, né? Porque, cara, não adianta. Em relação à facilidade comercial, em relação à atratividade do comissionamento, em relação ao produto, a localização do produto, tudo é mais fácil de encaixar quando a gente fala de MRV. A gente tem a marca muito forte por trás, é uma marca muito consolidada por trás de nós, que nos dá um respaldo muito grande para poder ofertar o produto e fazer a finalização da negociação com ele. Então, enfim, eu sou muito grato pela MRV, pela oportunidade que me deu de ter entrado no mercado de trabalho. Fiquei com esse sentimento de estar devendo pela construtora, mas eu acredito que com os números de hoje que a gente apresenta, a gente já acabou equilibrando isso daí, beleza? Tá, mas e aí, beleza. Aí tu saiu daqui e tal, saiu da MRV, né? Porque na verdade é o seguinte, ó, deixa eu só te adiantar. Tipo, eu não tô falando o nome da MRV, tá? Ok. É uma conversa entre nós. Perfeito. Não tô, não. Não, mas é que eu acho que nem tô de... É importante eu botar isso até para que isso fique às claras para todo mundo. Claro. Que naquela ocasião perguntou assim, não, só um pouquinho, mas o Guilherme é louco. Como é que o cara que era um gerente de house da MRV foi lá e pede a conta para ir embora? Tu entendeu? Cara, eu tava querendo de fato era poder me qualificar melhor dentro de um contexto total de trabalho para poder voltar mais forte. E eu acho que foi isso que acabou acontecendo. Não propriamente dentro da MRV nesse momento, né? Sim, dentro da Rodrigues, fazendo um trabalho sensacional, porque todo o meu time que tem lá basicamente também começou pela MRV e isso é algo que eu acho muito importante falar. Essa semana ou semana passada, agora não me recordo, acho que foi semana passada, teve uma pessoa que falou que a MRV é uma incubadora. Em que sentido? Que a gente vai preparando as pessoas e chega um momento que eu falaria um berço, um celeiro talvez, a incubadora me remete a algo mais fechado, algo que não sai dali, talvez a nomenclatura não seja mais ideal. Mas não foi nesse sentido, é que eu só repeti, na verdade, a palavra que eu ouvi. Entendi. Mas, cara, é uma baita escola. É uma baita escola. É um nível de formação e profissionalismo que é entregado, que é acima. Tanto que hoje a maioria das pessoas que performam, não estou generalizando, mas a maioria tem o DNA da base da metodologia que foi desenvolvida pela empresa. E, cara, eu passei 3 meses, no tempo que eu tive na MRV, eu passei 3 meses aqui só aprendendo. Tu entendeu? Porque eu era basicamente de fora do mercado imobiliário, tinha vendido médio e alto padrão, mas não dentro da minha casa, da minha vida. Então eu passei aqui dentro 3 meses somente aprendendo práticas do negócio para poder executar, né? Claro que a teoria muitas vezes ela não se aplica e a prática ela é bem mais fundamental, né? Então eu acho que isso é algo que acaba diferenciando, é a questão de eu ter praticado muito depois disso. Mas a escola foi a melhor possível. Em qualquer empresa que a gente fala hoje, o bem maior são as pessoas. Sim, perfeito. O conhecimento, o bem maior são as pessoas, né? Tá, mas e aí? Beleza, aí tu foi para uma experiência de um outro incorporador. Sim. Não precisa falar o nome. Perfeito. Se tu quiser, se tu não quiser, não precisa falar. Tu que decide isso, né? Mas, e aí, como é que foi? O que tu
que tu sentiu na pele tendo um desafio diferente? Assim, não dá, não sei se é diferente, mas porque é no mesmo setor, no mesmo nicho, né? Sim. Mas e aí, como é que foi? Cara, basicamente a questão são as pessoas. Tu falou toda a chave, tá? Eu tive uma outra experiência dentro do mercado imobiliário onde talvez as pessoas da liderança não tinham aquele senso mais humano que a MRV tem. As lideranças têm. E isso daí acabava sendo um desconforto, porque era um nível de corretagem de, sei lá, 10 anos atrás, que era praticado 10 anos atrás, que hoje em dia já não se aplica mais no mercado. Porque o nosso próprio cliente não quer mais aquela corretagem. Tu entende? Então a experiência ela também não foi muito boa. Só que ela não foi muito boa no âmbito profissional, trabalhando, executando o trabalho, mas a nível de conhecimento entre o que fazer e o que não fazer, foi algo que valeu. Tu entendeu? Outra coisa que eu achei muito bom foi o seguinte, galera, se alguém reclama do Salesforce, nunca mais façam isso na vida. Hoje, eu trabalhando dentro de uma imobiliária, eu opero aproximadamente de 9 a 10 CRMs diferentes, tá? E por algum momento eu também reclamei do Salesforce. Não façam isso nunca, porque vocês não fazem ideia o que é um CV de uma construtora operando de um jeito, um CV operando do outro, um PV num, cada CRM operando de uma forma diferente, com os seus bugs e algo assim. Então a MRV ela tem essa ferramenta que também ajuda muito. Voltando aqui um pouco. A pergunta era como que eu me senti fora daqui da MRV em outras... Não digo fora, mas como é que foi a tua experiência? O que tu tirou de bom? O que tu tirou de bom? Porque assim, ó, talvez eu vou antecipar, tá? Uma coisa que eu queria afirmar e te perguntar mais pra frente. Mas é assim, ó, hoje tu é outro cara. Sim. Hoje tu é uma referência. Talvez tu ainda não é tão conhecido no mercado. A galera, né, talvez conhece mais o nome da empresa, Sim. mas não conhece tanto o teu trabalho. E aí eu conheço o teu trabalho, eu não sei se isso é bom ou não, mas eu faço questão de dizer, cara, como é que os caras fazem um resultado? Sim. Falei, cara, tem uma pessoa lá dentro que é o centro da engrenagem que faz o negócio girar, que é o Guilherme. E aí eu digo, o cara, mas quem é? Foi um cara que passou por lá pela MRV Sim. e tal, não sei o quê. Acho que sei quem é. Então, assim, comparando, hoje tu tem um nível de conhecimento, Sim. né? Claro, tu criou também ali que é outra pergunta que eu já estou antecipando também, tu também criou uma metodologia. Sim. Tu usa algumas coisas que tu aprendeu aqui, que tu aprendeu nas tuas outras experiências, mas eu já sei, né? Tu desenvolveu ali uma espécie de, não sei se eu posso usar essa palavra, de teatro, para que a gente faz um jogral, faz um storytelling. Muito... A gente faz. Tu cria um storytelling, Sim. Né? Para que o cliente saia realizado. Sim. Porque a gente sabe que às vezes o cliente não consegue visualizar Sim. a oportunidade, então tu criou um storytelling ali para mostrar para ele, né? Mas enfim, contigo. Vamos lá. Em relação a essa questão do storytelling, tá? A gente sempre tem que criar telas mentais, fazer o cliente enxergar a oportunidade, né? Recentemente a gente estava na cidade de Blumenau e eu trocando uma ideia com a equipe da House de lá, eu cheguei e fiz uma pergunta aleatória. Vocês falam que o empreendimento vem sem piso? Sim, a gente fala. Quando não tem piso, a gente fala. Então tá errado. Tem piso, senão o cliente não teria onde pisar dentro do apartamento, correto? É como a gente fala. O empreendimento vem com um piso nivelado de cimento queimado, que é usual a caminhada, mas por uma questão de estética, futuramente você bota um cerâmico, um porcelanato e assim por diante. É muito como tu conta a história, né? Para que o cliente de fato entenda. Eu sempre digo, a gente não omite informação nenhuma do cliente. A gente é extremamente rigoroso em todas as informações que a gente repassa. Só que é como a gente passa para o cliente. Então eu acho que isso é muito importante. E sim, a ideia de poder criar essa tela mental é de, quando eu tenho lá a opção do Pet Place para apresentar no book para o cliente, eu mostrar para ele, cara, olha só, imagina que coisa linda tu poder estar aqui com o teu bichinho depois de um dia que ele ficou trancado dentro do apartamento enquanto tu estava trabalhando. Tu entendeu? Imagina só que bacana, tu tá aqui nessa área de playground onde o piso tem o tatame emborrachado, que se teu filho cair e bater com o joelhinho não machuca. É tu mostrar a facilidade e dar a solução para o problema, né? Exatamente.
tu conta já toda aquela história para ele, entendeu? E a partir desse momento, o cliente, ele compra a ideia contigo. E outro ponto que eu acho que a gente tem que ser muito, muito, muito incisivo em falar, e principalmente para a galera que está nos assistindo e está começando agora, é o seguinte, cara, o cliente depende de nós. Embora a gente dependa do cliente também pela questão da venda, mas a gente não pode demonstrar esse nervosismo na mesa, por mais que esteja um mês difícil, um mês que tu tenha aquela necessidade grande de venda, tu tem que ficar tranquilo para te manter calmo e passar com propriedade tudo aquilo que tu tá falando para ele, porque sempre que tu passa com propriedade, dando segurança, com certeza acaba facilitando ainda mais a negociação. Seguinte, hoje tu tem uma equipe produtiva. Sim. Né? E hoje, eu que acabo circulando bastante dentro de várias imobiliárias, eu converso bastante com os líderes, né? De como os caras constroem uma equipe de sucesso. E cada um tem uma receita. Né? Tô falando de quem realmente, de quem tem equipes produtivas, tá? Eu tinha minha receita lá atrás, no passado, hoje eu ainda tenho, né? Tenho uma equipe diferente hoje, Sim. né? Mas eu ainda tenho uma equipe. É um time mais enxuto. É um time mais enxuto. Mas como é que tu construiu a tua equipe? Como é que tu pensa assim nas pessoas? Essa pessoa vai jogar aqui, aquela vai jogar lá, essa pessoa vai fazer tal resultado, aquela vai fazer tal resultado, porque o meu resultado global é tanto, esse vai ajudar com tanto, esse com tanto, esse com tanto, e eu vou fazer aquele montante lá. Primeiro, a gente como líder de equipe de um profissional autônomo, que não tem obrigação de horários, a gente já começa a ter uma dor de barriga ali. Por quê? O que eu faço para esse cara estar dentro da imobiliária, produzindo? Porque é dentro da imobiliária, dentro da house que tudo acaba acontecendo, correto? E o que eu tento vender para minha equipe? Que é através de mim que eles vão conseguir desempenhar. Através do meu conhecimento, juntamente, obviamente, com o deles, estando lado a lado, é que eles vão conseguir desempenhar. Procuro sempre ser um facilitador das negociações para todo o meu time. Então, eles conseguem ver em mim isso, a possibilidade de facilitar o dia a dia de trabalho e assim, consequentemente, aumentar o volume de vendas dele. A minha equipe também é uma equipe enxuta, a gente tem um time lá relativamente pequeno comparado com outras imobiliárias, só que um time muito produtivo. Em dezembro do ano passado eu fiz o fechamento das nossas vendas do ano inteiro e a gente ficou com um ticket médio de 4 unidades por mês vendidas por cada consultor. E isso é um número muito satisfatório. É só fazer a conta. Extraordinário. Então, quando eu bati aquele número ali, eu assim, caramba, velho, olha só a produtividade dessa equipe. Claro, tinha quem fazia 8, 9, 10, tinha quem fazia 2, mas na média, tu ter uma equipe que produz 4 unidades por mês cada um é um resultado muito satisfatório. Me corrige agora também. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Gustavo e ele... na verdade, eu tinha conversado com ele antes, informalmente, sem estar gravando e tal. Sim. E aí eu tinha perguntado, eu estava falando com ele sobre produtividade e ele tinha me dito que fazia 2 ou 3 meses consecutivos que estava com 100% de produtividade, equipe produtiva. Todo mundo vendendo. Todo mundo vendendo. Segue 100% de equipe produtiva? 100%, todo mundo vendendo. Todo mundo, inclusive os novos, tá? O pessoal que tá chegando agora a gente tomou... O menino aquele que eu tava lá aquele dia, que não sabia se ia ir ou se não ia. Não, fechou. Não, sim, daí ele tá lá já, eu vi. Sim, não, mas ele já vendeu também. Ele vendeu na primeira semana e agora já vendeu, ele tinha vendido a concorrência na primeira semana, agora vendeu um teu. Essa semana vendeu um Missões, um Miguel e já tem outras negociações engatilhadas também. Então assim, tu ter uma equipe produtiva, isso melhora muito o teu ambiente de trabalho, porque tá todo mundo feliz ali, né? Pois é, e aí o seguinte, ó, vamos lá, quando tu chega numa determinada data do mês e tu vê que tem 1 ou 2 ou 3 que ainda não... Como é que é? Qual que tua atitude? Cara, a gente como líder imediato de equipe que tem que vender para ganhar, a gente tem não é a palavra certa, né? Pode ser até, mas como é que tu trata? Qual que é o olhar para esse cara? Cara, é chegar do lado do cara e entender o que ele tá fazendo ou o que ele tá deixando de fazer que não tá dando certo. Não adianta. É o lado a lado, é o ombro a ombro do cara. É chegar para ele e falar assim, querido, hoje tu vai ficar aqui do meu lado e a gente vai entender o que tá acontecendo. Tá? E até muitas vezes, cara, fazer os primeiros atendimentos, chamar as primeiras listas para ele ali, para fazer aquela primeira abordagem, ó, viu, deu certo aqui, ó. Entendeu? É mostrar na prática. É o básico bem feito? Cara, é o básico bem feito, feijãozinho com arroz bem temperado. É pegar e mostrar na prática para ele, é assim tu tem que fazer. Eu, graças a Deus, cara, não tenho esse problema. É um problema que hoje, dentro da Rodrigues, é algo que praticamente não existe.
E se existiu pontualmente foram de pessoas que não queriam mais estar ali com nós, já estavam com a cabeça em outro lugar e acabaram saindo. Hoje, dentro da minha equipe, tá, eu não tenho esse problema. O problema que eu tenho é quando o cara já está lá no 5º mês, já tem 2 PACs aprovadas e ainda não fechou a primeira venda. A galera começa a ficar nervosa, ansiosa. Isso daí é algo que eu tenho que tratar. Porque eles têm a negociação, sabem que vai fechar e vai virar em venda e em negociação, só que eles já ficam ansiosos. E aí vai para aquela etapa que a gente falou lá dentro, quando eles vão para a mesa já vão nervosos. Tu entendeu? E o cara quer vender a qualquer custo. A qualquer custo. E não é assim. E aí eles assim, cara, a gente tem que fechar a venda na mesa. Não deixa o cara ir em casa pensar. E às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade também, de entender o lado do cliente. Tu gosta de pescar, Cris? Gosta de pescaria? Cara, quando a gente está pescando, às vezes a gente tem que dar linha pro peixe, para ele cansar e puxar, e cansar e pescar, e puxar de novo. É a única analogia que eu consigo fazer em relação a isso. Tem que ter o time, né? Cara, tu tem que ter o time do cara, entendeu? Tem cliente que diz que vai para casa e vai pensar e não te dá, e te diz que não. E tem cliente que te diz sim na mesa porque ele só quer se livrar daquele momento e tu tem que entender aquilo ali. Entendeu? O famoso feeling. Exatamente, velho. A gente tem momentos que tu chega no momento da negociação e diz assim, não preciso falar mais nada, é só estender a mão pro cara e perguntar se o negócio tá fechado. Outros clientes não, eu não posso fazer isso, eu preciso esperar um pouco mais, tu entendeu? E isso é algo que se adquire na prática, velho. Mas assim, vamos lá. Para poder entender isso, tu tem que conhecer primeiro o mercado. Conhecer o mercado é de fato concorrer todos os produtos que você tem para vender. Para que o cliente queira produto A, mas ele só possa comprar o produto B, e na real tu tem só o C disponível para ele. Eu vou dar um exemplo. Tu vai ancorar. Tu vai ficar parado ali. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi um lead que se inscreveu para a Zona Sul. Foi uma venda que eu fechei sábado, tá? O cara se inscreveu para a Zona Sul. Ele morava em Guaíba e ele comprou na Zona Norte de Porto Alegre. Tu entendeu? Mas por quê, cara? Porque a gente também deixa muito o cliente falar na mesa. Cara, às vezes a gente fica com aquele sentimento de eu sou vendedor, eu tenho que vender, então eu tenho que falar, eu que tenho que... Não, velho. O vendedor, na maioria das vezes, é aquele cara que escuta o cliente. Na maioria das vezes, o cliente, ele fala tudo que tu precisa ouvir. Tu entendeu? E foi o que aconteceu com esse caso. O cara se inscreveu num lead da Zona Sul, morando em Guaíba e comprou na Zona Norte. Porque ele queria algo no meio do caminho entre o trabalho dele, que é em São Leopoldo, e a família que é em Guaíba, tu entendeu? Se eu não deixo o cara falar, eu fico cego querendo vender na Zona Sul. E nem oferto outro produto que eu tenho. Então, caramba, mas como é que ele se inscreveu na Zona Sul? Miscelânea, né? Ele nem sabia que talvez o não, sabia porque o anúncio específico era e estava lá, era um anúncio escrito Vila Nova, você entendeu? Mas enfim, então é isso, cara, a gente poder ter essa sensibilidade, deixar o cliente falar, né, entender qual que é a realidade dele, qual que é a necessidade dele, porque na maioria das vezes tu vai tirar dali a venda e o que tu precisa para dar o checkmate. Tu sabe, talvez vou te botar uma furada aqui, não sei, tu sabe tua taxa de conversão? Taxa de conversão de mesa? É. 2:1. Acredite se quiser acreditar. E tu tem tua taxa de lead por corretor? Quantos leads geram DOC, geram... Sim, o meu funil ele está em 45 clientes recebidos, para 20 clientes analisados, para 10 clientes aprovados, 5 clientes agendados, que 2 comparecem e viram uma venda. É a minha taxa de funil. 10:1. Isso aí. Pô, conversei com o pessoal hoje, inclusive, informalmente não, falando de trabalho. Sim. E os caras me disseram que tá 10:1 deles também. Cara, e eu achei que... Entre aprovados e convertidos em venda. É que o que acontece, quando a gente leva em consideração os aprovados, a gente leva em consideração todo aquele cara que de fato foi aprovado, mas sim, não o necessariamente... entendi. Não propriamente o condicionado, entendeu? Aquele cara que aprovou, mas o cara aprovou para comprar, pegar um produto da MRV, o cara aprovou que ele compraria missões, mas o cara calçou o pé que quer fazer na real. Entendi. Não é o mesmo perfil de cliente, entendeu? Mas ele tá lá no funil como aprovado. Como aprovado, entendi. Entendeu? Mas a gente, por algum motivo, não conseguiu, né, entregar o produto que de fato ele queria e ele acaba indo para esse número negativo. Ele entra para estatística. Para estatística, né? Mas dentro de uma média, e aí a média que eu mais me orgulho é justamente a questão da média de conversão de negociação na mesa. Isso daí é muito mérito. E assim, a gente tem um modelo de trabalho que funciona muito bem, e eu não vou dar aqui a receita de bolo inteirinha para todo mundo, né? Mas quem conhece, quem acompanha o nosso trabalho lá dentro da imobiliária... Conta um pouco pelo menos para galera Sim. Absorver um... Sim. A gente sempre procura fazer um atendimento duplo, tá?
A gente sempre procura fazer um atendimento duplo. Ou com o gerente, o corretor, ou com 2 corretores. Isso para dar um valor maior para aquele momento do cliente. O cliente ele tem que se sentir especial. Ele está ali comprando um imóvel, não é uma geladeira ou um fogão. Então a gente tem que deixar ele confortável, tem que deixar ele à vontade, tem que falar uma besteirinha ali para pegar, ver se o cara é mais palhação, ver se o cara é mais sério na dele, entende? Quebrar o gelo. E sempre que tu bota 2 pessoas atendendo, o cara se sente mais importante. Ou em algum determinado momento do atendimento ali, se são 2 corretores atendendo, tu vai lá e eu vou chamar o meu gerente aqui porque, cara, ele vai conseguir um desconto. Tu deve ter feito muito isso na tua época de house, de mesa, velho. E isso daí acaba sendo um diferencial muito grande, tá? Tu poder atacar ele entre 2 frentes. E outro momento é o seguinte, cara, tem sábados que a gente faz 10, 8 atendimentos. Lá pelo 7º, tu já tá que tu não consegue mais somar mais 2, entendeu? E quando tu faz entre 2, velho, é leve, tu não cansa, tu não te desgasta. Porque quando a tua garganta seca, tu vai tomar um gole d'água, o teu colega que tá do teu lado já segue com o cliente, tu entendeu? Então isso daí acaba sendo um diferencial muito grande para nós. Fazer esse jogral dentro do atendimento com o cliente, né? Claro que para isso o cara que tem que estar contigo, ele tem que estar bem alinhado. Ele tem que conhecer a tua metodologia. E eu hoje, com o meu time de vendas, cara, os caras, numa feição do meu rosto, os caras já sabem. Eu sou um cara que gesticulo muito falando, numa feição do meu rosto ele já diz, mano, não era pra ter dito isso. Ou era, segue. Tu entendeu? E isso daí é algo que se constrói com o tempo na prática, velho. No dia a dia, com a equipe. Estando com a equipe dentro da imobiliária, a gente vai criando isso. É o teatro bem montado. Cara, que assim, eu tô falando o teatro não é num sentido de ser uma peça, mas é um teatro de um ensaio, acontecer um ensaio para que as coisas acontecessem da maneira que deveriam acontecer. Quem já acompanha os nossos atendimentos, tu que já teve lá dentro da imobiliária, cara, se tu acompanhar 2 atendimentos nossos, tu vai ver que ele segue um padrão. Eu vi, até para que tu consiga. Semana retrasada, se eu não me engano. Sim, é quase que um script, porque dentro desse script tu não vai deixar de falar nada pro cliente. E aí tu vai ter certeza que tu falou do juros de obra, que tu falou da taxa da caixa, que tu falou do INCC no período de obra, do IPCA no período pós-obra. Tu vai ter certeza que se o cliente questionar, tu não me falou determinada coisa. Cara, eu te falei, porque tá dentro do nosso script, tu entendeu? Boa. Como é que vocês treinam os caras? Que é outro ponto que, cara, parece ser besteira. Mas quando a gente fala de treinamento, a galera já linka, a primeira coisa é produto. Sim. E não. Não. E uma das coisas de quem trabalha comigo, eu venho talvez sendo um pouco maçante e repetitivo sobre isso. Treinamento de produto é só saber ler. Sim. Manda o PowerPoint, o cara abre o banheiro, sala, cozinha, vem piso, não vem piso, enfim, né? Não tem. Agora, eu quero te ensinar o quê? No que tu não é bom? Eu não sou bom em fechamento. Eu não sou bom em apresentar. Sim. Eu não sei como abordar o cara. Sim. O cara esses dias me questionou e eu não sabia como devolver a objeção. Mas eu vou te treinar nisso. Só pra, né? E hoje, também não vou generalizar, mas eu vejo que boa parte da galera não treina. E aí os resultados, eles misteriosamente não acontecem. Não acontece. Não é misteriosamente. Nossa, eu tenho 70 corretores, 80 corretores, 90, 30, 50, enfim, tem várias parceiras aqui, né? E os caras vão ficar bravos comigo agora, mas enfim, eu vejo que os caras não treinam boa parte da sua operação porque basicamente, venda. Assim, quantidade não é qualidade. Isso em momento algum na vida. É o meu entendimento e a minha convicção, tá? E eu, por ter um time mais enxuto, eu consigo estar mais próximo do cara e trabalhar pontualmente os déficits dele, as dificuldades do cara, né? O corretor, quando entra lá, que ele é um cara comercial, mas não é do mercado imobiliário, a primeira coisa que eu vou ensinar para ele é o script de como ele conseguir a documentação para a gente aprovar o cara. Eu ainda não estou falando de produto com esse cara. Meu primeiro treinamento, a minha primeira abordagem para aquele corretor que está chegando hoje na imobiliária, ele é entender o que ele precisa saber para trazer a documentação para a devida aprovação do cliente. Produto acaba sendo uma situação seguinte, onde na maioria das vezes ele já até vendeu algo de um produto que talvez ele nem conheça. Por quê? Porque ele tinha um cara expert do lado dele.
sobre o produto. E aí ele aprende sobre o produto estudando o book, obviamente, que aí é só ler, como tu falou, né? Mas ele aprende muito também ouvindo o expert que está do lado dele, que já conhece e domina aquele produto de trás para frente. Sabe que eu fazia isso quando eu tinha equipe de house? Funcionava, não funcionava? Eu botava 2 caras experientes, um de cada ponta e um novato no meio. Novato, experiente, novato. Para os caras poderem ficar escutando. Né? Claro, era outro tempo, né? Era o tempo que a gente usava mais o telefone, mas mesmo assim o cara conseguia só ficar ouvindo e absorver ali de que forma ele ia montar a forma de abordagem dele do cliente. Isso que tu está falando de pegar o cara novo e já treinar o cara para pegar a documentação sem ter outras etapas antes, te confesso que eu sou um pouco crítico sobre este modelo. Mas eu não posso questionar porque é um modelo que dá certo. Funciona com a gente. Funciona com vocês. Mas também não funciona com outras pessoas. Sim. Né? Então, eu já conversei aqui com outros corretores que os caras me disseram que eles não conseguem pegar a documentação do cliente sem desenrolar um papo. Sem conhecer, sem pegar na mão. Entendi. Sabe? E tudo bem também. São jeitos e jeitos de fazer as coisas. E tem pessoas que eu conversei aqui que fazem o início, o meio e fim, e que tem alta produtividade. Sim. Tem alta, cada um desempenha naquele formato que consegue se adaptar melhor, né? Não, Vamos sim. Lá. Primeiro ponto. Dá certo. Meu diretor me falou isso. Não existe o certo e nem o errado, existe o jeito que dá certo. Que faz funcionar. Que faz funcionar. Sim. E aí aquilo ficou na minha cabeça, não lembro o que a gente estava conversando. Existe o jeito que dá certo. Dá certo assim? Dá certo. E digo mais também, daí já para rebater o que eu tô dizendo. Gera indicação. Gera indicação. Porque né, eu sei que vocês têm bastante venda de indicação também. Que é uma preocupação hoje desse lead quente. Que o melhor lead hoje é o cara que vem indicado. De indicação. Hoje, os nossos números, eles falam que quase 50% das nossas vendas, elas vêm de indicação. De pessoas que compraram com nós, gostaram não somente do nosso trabalho durante a venda, mas do suporte prestado após a assinatura do contrato e nos indicaram a outras pessoas. A gente hoje tem clientes que vêm até nós, que pessoas que compraram em outras imobiliárias, outros lugares, outras construtoras, outras houses, e não indicaram aquele corretor porque não se sentiu bem atendido. Principalmente na questão do pós-venda, isso é algo fundamental, né? Então, quando tu tem a indicação, é o lead mais quente possível, tá? Voltando um pouco em relação àquela questão de como treinar, eu penso que tu não pode despejar muita coisa na cabeça de cada pessoa. Cada um absorve de um jeito, outros de forma mais rápida, outros de forma mais lenta. Eu gosto de colocar pílulas na cabeça dos caras. Então, primeiro dia que ele chega lá, eu falo de o que é o fator social, quem pode ser o fator social, quem não pode ser. No outro dia, o que é o cotista, o que é o não cotista. Tu achatou a curva. A gente vai falando intercaladamente. A partir do momento que o cara já domina toda essa parte, ele já está apto a recolher a documentação. E a partir do momento que ele recolhe a documentação e eu tenho aprovação, cara, eu vou ter o expert para fazer a mesa com ele. Tu entendeu? Vai ser eu, vai ser o nosso diretor, vai ser outro corretor coach, tu entendeu? Sim, e dessa forma... tu diminuiu a curva. Mas aí que tá, velho. Dessa forma eu consigo fazer esse cara rentabilizar muito rápido. Não, mas tu diminuiu a curva e eu tô dizendo que é bom. Sim, né? Sim. É bom. Sim, e fazendo esse corretor rentabilizar muito rápido, a chance do cara firmar com a gente e amanhã depois acabar não querendo sair, ela é muito grande, tu entende? E isso é mais outro diferencial do nosso time. Ele é um time que está muito tempo junto. Poucas peças entraram nesse meio tempo. Curva de aprendizado. Boa. Cara, então tu achatou a curva e... Cara, que top. Sim, porque valeu. Tu conseguiu encurtar um espaço de treinamento e tu diminuir o teu turnover com isso que tu tá dizendo. Sim. Né? Tipo assim, quanto é o teu turnover hoje? Porque eu não me lembro de... Quer dizer, me lembro uma pessoa que saiu de lá, porque 2 pessoas na verdade, porque conheço as pessoas, então ficou marcado para mim. Sim. Mas em relação à de... equipe antiga, a equipe que está comigo na imobiliária, já vai para 1 ano e meio que eu estou agora na Rodrigues, a gente não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. Não, teve 2 pessoas que saíram. Não, eu digo perder que as pessoas quiseram sair. Não, sim, as pessoas que acabaram saindo foi uma Mas opção eu só me lembro de 2 pessoas. de negócios. Só 2 pessoas. Sim. Teve mais.
né? Mas não pessoas que quiseram sair, eu tô por conta própria, tô indo embora, Não, porque eu consegui uma condição melhor. Porque eu digo, cara, a gente tem a capacidade de ganhar muito dinheiro nesse mercado. E ganhar um dinheiro vendendo algo que é fundamental na vida das pessoas. Falando um pouco de mim, eu já tive a oportunidade de vender de tudo um pouco na vida. Eu já vendi livros, já vendi produto... Barça? Hã? Barça? Não, também não sou tão velho assim, velho, só pareço. Livro, produto para salão de beleza, bateria automotiva, telefonia, já vendi de tudo um pouco. Só que quando tu vende algo que vai mudar a vida das pessoas, isso é algo muito gratificante, velho. A minha primeira venda dentro do Minha Casa Minha Vida foi um cliente que ele era estoquista de uma madeireira na zona sul de Porto Alegre. Eu me arrepio quando eu conto essa história, velho. Porque o cara sendo estoquista, ele era aquele cara que carregava cimento, pedra o dia inteiro. O trabalhador brasileiro. Sim, ele entrou com a pastinha na loja da Zona Sul, de cabeça baixa, meio que, o que eu tô fazendo aqui? E perguntou assim, cara, eu sei que vocês têm um empreendimento lá na Restinga, e parece que na época era o Casa Verde Amarela ainda e tal, né, Minha Casa Minha Vida, eu queria ver se eu tenho condição de compra. Eu, não, pô, prontamente, senta aqui e tal, junto com o corretor da roleta, que era um corretor novato também, e a gente conseguiu fazer a negociação e vender. Isso foi numa quinta-feira. A gente aprovou ele, no sábado estava tendo um feirão. Aquele cara, no final da negociação, assinando o contrato, ele tremia, emocionado, chorava e me agradecia, eu e o meu corretor. Porque a gente mudou a vida dele. Ele morava numa área de invasão, numa área de conflito, tinha um filho de 10 anos que poderia ir para o crime, poderia ser alvejado por uma situação de conflito daquela região. E ele hoje mora num empreendimento com uma dignidade sem igual lá na Restinga. E, cara, quando eu vi aquilo ali, velho, e eu vi a emoção daquele homem, e eu fiz a conta pro corretor de quanto que ele ia ganhar, e eu, como gerente, também ganhando em cima daquilo, pensando assim, cara, eu tô sendo bem remunerado, estou sendo remunerado para proporcionar isso da vida, eu encontrei o que eu vou fazer pro resto da minha vida. É brabo esse bichinho, né? Cara, o bicho, ele pica de um jeito, velho, e isso vira a tua vida, entendeu? E aí um outro ponto, né? Esses dias eu tava vendo um corte, eu não lembro de quem propriamente que era, eu acho que era do Joel J. Ou do Primo Rico. Cara, eu não me lembro de quem que era o corte, tá? E eles estavam falando sobre equilíbrio na vida. Que a gente vai ter que ter... A maioria das pessoas procura um equilíbrio na vida profissional, entre a vida profissional e a vida pessoal, tá? Cara, eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso. Concordo com o corte em relação ao que o cara falou. Por quê? Tu vai ter que priorizar, velho. Tu vai ter que priorizar. Se tu quiser ser um profissional de alto desempenho de verdade, tu vai ter que priorizar o teu trabalho. E a tua família, ela vai ter que entender isso e vai ter que te apoiar. Eu, graças a Deus, tenho essa base, velho. Tu entendeu? Era final de ano, era véspera de Natal, 3 horas, eu tava na imobiliária gerando venda. E a minha família em casa preparando tudo pro Natal, mas eles entendiam e estavam comigo. Então eu tô devendo pra eles. Eu tô priorizando o meu trabalho. Eu não consigo equilibrar uma coisa ou outra. Tu entende? Mas é algo que tem sido produtivo em relação a tudo que eu tenho feito. Espero que lá na frente eu consiga equilibrar um pouco mais e aí ter mais momentos com a minha família, né? Mas não adianta, cara. Em algum momento ou outro tu vai ter que priorizar. Ter que priorizar. Acontece o equilíbrio. Em algum momento tu vai ter, porque a gente acontece o equilíbrio. Mas, cara, eu concordo contigo que todo mundo que tem resultado diferente hoje, digo hoje, né? Tô me referindo a resultados, em algum momento teve que sacrificar. Sim. Né? Cara, eu sacrifiquei bastante, assim, demais. Enfim, boa parte da galera que trabalhou comigo hoje, que tá super bem no mercado, foram caras que... Mas deixa agora eu te fazer uma pergunta. Também. Deixa eu agora te fazer uma pergunta. Valeu a pena? Porque fazer o sacrifício sem valer a pena, cara, aí é desperdício assim, total. Assim, agora, em relação àquilo que a gente faz, em relação ao produto que a gente vende, tu entende? Porque, cara, a gente vende dignidade para as pessoas. Não, valeu muito a pena. Tu entendeu? Valeu muito a pena. Tipo assim, ó, eu tive uma passagem rápida numa imobiliária de médio e alto padrão, porque foi num momento que o mercado Minha Casa Minha Vida ficou desabastecido como um todo. Ficou desabastecido de produto, ficou desabastecido de crédito. E aí eu me vi ali meio que, e agora eu tinha uma equipe grande e acabei migrando para essa outra imobiliária para tentar o médio alto padrão, para poder, era uma imobiliária maior, com além de uma oferta de produtos maiores, e eu pensei em dar para quem trabalhava comigo a opção, né, de ter um leque maior. Eu não me senti bem.
assim, cara, não era o mesmo sentimento. Não é o mesmo Tipo sentimento assim, pô, do fechamento. acabei, né, a gente acabou conseguindo ter uma performance legal, mas eu não tinha o mesmo sentimento de, pá, que tá fuder, tô ajudando uma pessoa, tô validando aqui um desconto de R$ 2.000 porque o cara precisa para poder comprar. Porque esse desconto vai diminuir R$ 15 da parcela Do dele, esses cara que R$ 15. der uma, Sim. né? E não, eu não me sinto. Não era a mesma coisa. A linha econômica, ela te gera um sentimento, né? A gente faz um impacto gigantesco na vida das pessoas, né? Sim. A gente faz um impacto Pegando, enorme. pegando um gancho, é o ônus e o bônus, né? Eu tenho esse sentimento muito positivo quando a pessoa vai lá, fecha e fica muito grata pra ti, te indica e daquilo ali sai uma série de outros negócios. Só que eu fico com um sentimento muito ruim também de ingratidão de boa parte dos clientes que não fazem ideia da dificuldade que é de chegar e mostrar aquela proposta para ele. Tem muito cliente que eles não imaginam cara. que antes daquela proposta ser apresentada para ele, cara, a gente já teve que parir uma bigorna lá atrás para conseguir a aprovação, porque o cara era renda informal e o CCA pediu 1 milhão de explicação em relação à atividade do cara. E aí quando eles têm aquela proposta que tu olha assim, não tem como o cara dizer não. E o cara pega, velho, e não dá a devida importância para aquilo, me dá uma dor de barriga bem grande, sabe? Dizer assim, meu, cara, por que tu não aproveitou isso aqui, velho? Dificilmente tu vai ter essa oportunidade de novo na vida. E tu gostaria de poder verbalizar isso, e quem tá ouvindo a gente sabe do que eu tô falando. Dizer assim, meu, esse cara nunca mais vai comprar, velho. Porque ele perdeu essa oportunidade. Perdeu, Tem cara então, que assim, perde e não compra mais não mesmo. compra mais. Então, assim, cara, a gente vive um eletrocardiograma diário, tá? De pegar aquele cliente que quer muito comprar e infelizmente não consegue, porque a aprovação do cara não dá, e pegar aquele cara que tu olha assim, mano, esse cara compra o que ele quiser e o cara vai lá e não tá nem aí pro negócio. Não tem o senso. Então, são as dores que a gente tem dentro do mercado e não adianta. Mas de forma em geral, velho, eu acho muito gratificante. Eu acho que hoje eu me dedico mais ao trabalho do que a outras coisas, até mesmo dentro da minha vida pessoal. E isso é um diferencial. Não indico todo mundo fazer isso, senão a minha concorrência vai evoluir demais também, né? Mas enquanto eu puder, velho, eu vou seguir com o pé no fundo total. Cara, eu sou muito a favor da concorrência. Cara, Eu sou muito a favor da concorrência. Mas tudo bem, eu tenho um pensamento de gerar desconforto, sim. sabe? Ó, Eu tenho esse pensamento de gerar desconforto, mas eu te entendo. Mas eu te entendo, tá? E tá tudo certo. E tá tudo certo. a gente teve uma conversa, eu e tu, não sei se tu vai lembrar, acho que 1 ano atrás, quando a gente começou a falar sobre rankings, sobre ter rankings e como fazer e o formato de como colocar tudo aquilo ali. A MRV já personalizava, eu só não sei como que era e funcionava na questão das imobiliárias, tá? Eu sei que muito rápido tu providenciou os rankings. E se já não tinha, tu providenciou que se fossem visualizados por todos. Cara, a partir do momento, velho, eu comecei a definir minhas metas em cima daquilo. Outras construtoras fazem isso de forma muito bem feita também, quanto vocês fazem. E, velho, aquilo ali é como se fosse um prato de comida pra mim e pro meu time. Tu entende? E não que a gente vai fazer algo pra passar por cima do outro. É aquela competição saudável. Tu entendeu? E outra, o próprio VIP Mob hoje, aquilo ali te dá uma base de estrutura de poder correr um pouco atrás a mais, para ganhar um comissionamento a mais, para fazer o corretor trabalhar um pouco mais e levar um dinheirinho a mais para dentro de casa e ranquear ele para ser um diferencial em outras imobiliárias, para ele ver que estar trabalhando comigo é mais vantajoso do que em outra. Tu entendeu? Então, assim, porra, eu tô super desconfortável que a minha imobiliária não ficou em primeiro lugar agora dentro do mês de fevereiro. Tu entendeu? Mas eu vou fazer o possível para que março aconteça de ficar em primeiro. Porque acaba sendo muito mais fácil até pra minha equipe, até pra eu absorver outros corretores e aí chegar pro cara assim, meu, eu sou o primeiro, velho. Tu entendeu? A minha metodologia funciona mais do que a dos caras. Não que os caras não trabalhem bem, tu entende? Mas o jeito que eu trabalho aqui desempenha melhor. Então eu acho muito importante essa questão do ranking, essa questão da competitividade. Eu sempre procurei ser um profissional de extrema performance, né? Com muita dedicação. E de forma em geral, eu acho que vocês só têm que evoluir a questão dos rankings. E, cara, e de fato premiar, tá? E premiar eu não digo, velho, com dinheiro propriamente. Claro, dinheiro é sempre interessante, mas reconhecimento mesmo. Tu recentemente esteve na nossa imobiliária lá, tu viu uma consultora fazendo um processo daqueles. Sei que é MRV, sei que vocês fazem também, mas eu acho que cada vez evolui isso, velho. Porque pra nós,
Que, cara, eu vou sair daqui hoje e vou atender às 8 horas da noite, vou chegar em casa talvez às 11 horas e amanhã de manhã eu tenho atendimento às 9 e vou estar lá de novo. Ser reconhecido é algo muito importante. Claro, eu não preciso acrescentar nada do que tu falou. Não tô falando porque vocês não façam, tá? Estou falando com o intuito de... Melhorar, claro. De agradecer o reconhecimento que já é feito e, se possível, incentivar que se aumente, se melhore os níveis de reconhecimento. Eu tô 100% contigo. Fechou? Meu, muito obrigado. Parabéns pela tua evolução. Valeu, cara. De verdade, cara, parabéns pela tua evolução. Eu falava bastante contigo e bastante de ti, né? Que eu enxergava que tu tinha muita fome, muita vontade, mas faltava só um stopzinho ali. O que faltava era conhecimento prático. De conhecimento, Mas, cara, que bom que tu te tornou no Guilherme de hoje, vendo de fora, né? Um cara que todo mundo escuta, todo mundo olha e acho que o papel do líder também é esse, do cara olhar assim, aquele cara é aquele lá que vai salvar minha vida. Sim. É aquele cara que vai botar o dinheiro no meu bolso. É o Guilherme, né? Que é o que eu digo pros meninos hoje. Tu tem que entrar na porta, o corretor tem que te ver e te ver um cifrão. Esse cara é o que vai botar o dinheiro no meu bolso. É o caminho por onde eu vou passar para conseguir rentabilizar bem, levar algo e dar algo melhor para minha família. É aquele cara lá que vai botar o dinheiro no meu bolso. Maravilha. Te agradeço a oportunidade, tudo de bom, sucesso, irmão. Muito obrigado. E vamos finalizar aí o trimestre com tudo e certamente vai ser um ano muito abençoado para todo mundo. Beleza? Valeu, querido. Grande abraço.